Lição de número 3: As abominações do templo. Querido professor, professora, veja que a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Meus queridos irmãos, não estamos isentos desse perigo. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, queridos irmãos, já estamos no quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é a glória e a justiça de Deus. A igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos estudando a lição de número 3 com o seguinte tema: as abominações do templo. E eu convido você agora para estudarmos a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3, assunto da lição: as abominações do templo. O texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8 e o versículo de número 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8, versículos 5, 6, versículos 9 até o 12 e versículos 14 e o versículo de número 16. Muito bem, meus queridos irmãos, no plano de aula nós temos os objetivos. Lembro aos queridos professores que esses objetivos devem ser alcançados em salas de aula. O primeiro objetivo é expor a visão do capítulo 8 do livro de Ezequiel. Segundo objetivo, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciãos. Terceiro objetivo, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição de hoje tem 3 pontos e os seus pontos também com seus subtópicos, e nós vamos estudar cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, sobre a visão. No segundo ponto, estudaremos sobre as abominações, primeira parte. E no terceiro ponto, estudaremos sobre as abominações, a segunda parte. Então eu convido você para estudar conosco esta preciosa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora
e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta, meu irmão, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da lição sobre a visão. E no primeiro tópico estaremos estudando a segunda visão do profeta Ezequiel. É importante afirmar, meus queridos irmãos, que as visões dos capítulos 1 até o capítulo 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão, que é a visão da carruagem da glória de Deus. O capítulo 8, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, introduz uma nova visão. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então, irmãos, vamos lembrar que no capítulo 1, Ezequiel descreve a visão de Deus e sua glória. Agora, veja que nos capítulos 8 até o 11, contém um relato de uma visão concedida pelo Senhor a Ezequiel. Ezequiel foi um dos muitos judeus levados cativos nos primeiros ataques dos babilônios a Judá. Essa visão ajudou as pessoas que estavam cativas na Babilônia a saberem o que aconteceu em Jerusalém e por que isso aconteceu. Vou lhes dar uma síntese rápida desses capítulos, do capítulo 8 até o capítulo 11. Vamos lá? Veja, Ezequiel capítulo 8 relata a iniquidade do povo de Jerusalém, inclusive seus líderes religiosos. Ezequiel capítulo 9 relata que o Senhor fez com que o mensageiro angelical marcasse os justos a fim de protegê-los da destruição. Como na Páscoa do Egito, você deve lembrar. Ezequiel capítulo 10 deixa claro que o Senhor permitiu a destruição de Jerusalém. Ezequiel capítulo 11 dá alguma esperança para as futuras gerações, profetizando que o Senhor reuniria seu povo de volta à sua terra prometida e a uma renovação dos convênios que tinham feito. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora o segundo tópico da nossa lição, as visões das abominações do templo. Veja que quando Ezequiel completou 30 anos, que é a idade para começar a oficializar no templo, já que ele é filho de sacerdote, ele estava centenas de quilômetros distante de Jerusalém, distante do templo. Deus já tinha revelado coisas importantes em visões, mas a visão que começa em Ezequiel, no capítulo de número 8, foi com certeza marcante na vida deste profeta. Nesta visão, o Espírito de Deus levou Ezequiel a Jerusalém. Dá para imaginar o coração de Ezequiel batendo mais forte quando viu o templo ainda em pé. Será que realmente teria condições de voltar e servir diante do Senhor neste lugar sagrado?
O Espírito Santo guiou Ezequiel num passeio pelo templo. Começou com a entrada do pátio do lado do norte, onde Ezequiel viu um ídolo bem na porta da casa do verdadeiro Deus. Continuou para dentro, onde encontrou uma parede com um pequeno buraco. O Espírito mandou que Ezequiel abrisse o buraco e achou uma porta de acesso a uma sala, veja, a uma sala escondida, onde havia 70 homens que governavam os judeus. Estavam eles ali, adorando pinturas de répteis e outros animais. Virando para a entrada, ele encontrou mulheres praticando um ritual de adoração a um deus da fertilidade. Por fim, queridos irmãos, ele viu 25 homens com as costas para o templo, olhando para o leste e adorando o sol. Veja, cada etapa desse passeio reforçou um fato triste, mas importante. O povo de Judá, seguindo a influência dos seus líderes religiosos, estava se afundando na idolatria. Deus queria que Ezequiel entendesse que o templo sagrado foi tomado por homens ímpios, corruptos e idólatras. Deus perguntou para Ezequiel: há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que fazer tais abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, diz o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 17. É importante dizer, meus queridos irmãos, que os judeus do 6º século antes de Cristo achavam normal uma perigosa mistura da religião do único Deus verdadeiro com os costumes pagãos dos povos ao seu redor. Deus achou esta mistura abominável e, por isso, prometeu castigar o povo e destruir a casa que foi construída para sua própria honra. Quando observamos a mistura das coisas de Deus com os costumes carnais e idólatras que dominam em nossos dias, e especialmente na comemoração de festas sincretistas, como por exemplo o carnaval, devemos refletir como seria se o Espírito guiasse Ezequiel em outro passeio. Será que o refrão deste guia seria o mesmo de Ezequiel no capítulo 8, versículo 6, que diz assim: pois verás ainda maiores abominações. Deus nos chamou, como chamou o seu povo judeu naquela época, à santidade, meus queridos irmãos. Muito bem, terceiro tópico da nossa lição: como entender as visões de Deus. Veja, meus irmãos, por toda a Bíblia, nós vemos que a linguagem do Espírito Santo é a linguagem de visões e sonhos. Ambos envolvem imagens de fé e visões proféticas de Deus que transcendem o tempo e o espaço. A maneira básica como Deus nos fala é através de sua palavra. Mas Deus também fala conosco em visões e sonhos que estão de acordo com a sua palavra. Não é verdade, meus queridos irmãos? Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição e estudaremos a primeira parte sobre as abominações, a primeira parte da visão que tem Ezequiel no capítulo de número 8. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora o segundo ponto da nossa lição sobre as abominações, a primeira parte da segunda visão que Ezequiel tem registrado no capítulo de número 8. A parte diz: a imagem de ciúmes. O que significa imagem dos ciúmes? Esta imagem era a imagem de um Deus falso que provocava o Senhor ao ciúme. Veja, meus queridos irmãos, o que diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo de número 16.
a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus lábios me provocaram a ira. Da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes. O ídolo estava posicionado no portão que apontava para o norte. Veja no versículo de número 3. É possível que o ídolo desse texto tenha sido literal, uma imagem favorita do povo que recebera adoração especial. Veja que a idolatria provocou o ciúme de Yahvé, que logo destruiria essa bagunça inteira. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico da nossa lição, o culto aos animais e aos répteis, no versículo de número 10. Esta é a segunda cena, gravadas figuras de animais que rastejavam e de animais impuros na parede da sala de imagens. Ezequiel vê essas gravuras no interior da casa de Deus, com toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A porta por onde o profeta entrou o levou a uma sala em que as criaturas que os israelitas não deveriam comer ou mesmo tocar, por ser imundo, conforme a lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo de número 11 e também capítulo de número 20, elas estavam representadas como ídolos nesta parte do templo do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico do segundo ponto, ainda estamos estudando a primeira parte da segunda visão do profeta Ezequiel, e no terceiro tópico, os 70 anciãos. 70 anciãos, ou 70 líderes de Judá, que praticavam seus ritos idólatras na escuridão. É importante dizer que o número 70 aqui não fala do sinédrio, porque não existia ainda o sinédrio. Os 70 aqui são um grupo de representantes do povo. Veja que Moisés escolheu 70 assistentes para ajudá-lo no ministério e no trabalho de governador. Isso está no livro de Números, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Parece, queridos irmãos, que a tradição de ter 70 líderes continuava. O texto nos diz: 70 homens, tendo cada um na sua mão o seu incensário. Aqueles homens agiam como sacerdotes, cada um com um incensário na mão, onde se queimava o incenso sagrado. Veja isso no livro de Números, capítulo 16. Anteriormente, somente os sacerdotes podiam realizar aqueles atos solenes. E vale também dizer que apenas os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. As velhas regras não eram mais observadas, perceba. Cada um dos 70 praticavam seu próprio culto, sacrificando e honrando ao seu Deus. Talvez um entre aqueles deuses representasse Yahvé, mas, de modo geral, era uma mistura terrível de idolatria. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí. Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição, que diz assim, sobre as abominações, estudando agora a segunda parte da segunda visão, que é o ritual de Tamuz, que está no versículo de número 14. Muito bem, meus queridos irmãos, só fazendo uma revisão. No segundo ponto, nós estudamos a primeira parte da visão do profeta Ezequiel, que foi a imagem que gera o ciúme de Deus. Também tinha lá culto aos animais e aos répteis e 70 anciãos adorando a esses deuses. Agora, na segunda parte dessa visão, nós vamos estudar o ritual de Tamuz, no versículo 14, os adoradores do sol, no versículo 16, e os anciãos que foram visitar o profeta na sua residência. Muito bem, meus queridos irmãos, veja que
No versículo de número 14 fala sobre o ritual de Tamuz. Essa é a terceira cena das abominações e das mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Você sabe quem era Tamuz? Tamuz era o deus da vegetação e dos rebanhos. A crença babilônica era que ele ficava 6 meses morto no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras, meus queridos, eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer que os outros também chorassem. Você vê a figura delas também no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico do terceiro ponto, os adoradores do sol. Perceba, irmãos, Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Isso era uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. No lugar em que deveriam estar chorando e clamando a Deus para que ele poupasse seu povo, os sacerdotes estavam deliberadamente virando as costas para Deus. Querido professor, querida professora, quando a liderança da igreja se torna corrupta, não há limite ao caos que é semeado na vida de uma nação inteira. E eu convido você para estudar agora o terceiro tópico do terceiro ponto, os anciãos na casa do profeta. Veja isso, os anciãos de Judá, que estavam neste momento no cativeiro juntamente com ele, se assentavam diante do profeta. É provável que estas reuniões acontecessem aos sábados, tanto para ouvir a palavra do profeta como para orarem e louvarem ao Senhor com o profeta Ezequiel. E de que maneira melhor podiam passar o sábado, agora que não tinham mais o templo, não tem mais as sinagogas, não tem sacerdote e nem altar? Querido professor, professora, observe aqui primeiro, quando a lei havia perecido na vida dos sacerdotes em Jerusalém, sim, na vida daqueles cujos lábios deveriam guardar o conhecimento. Aqueles que estavam na Babilônia tinham um profeta para consultar. Segunda coisa, agora que os anciãos de Judá estavam em cativeiro, eles respeitavam mais os profetas de Deus e a sua palavra na boca dos santos homens de Deus, do que eles faziam quando viviam em paz em Jerusalém, na sua própria terra. Muito bem, meus queridos irmãos, aprendemos com as 4 cenas da visão de Ezequiel que um Deus santo não pode tolerar o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal
Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. Não esqueça também de comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com professores da Escola Bíblica Dominical, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.